Ao teu coração sereno a minha espera, foi a minha fé que me levou. Minutos de Fé, com Padre Eric Simon. Shalom, peregrinos! Hoje é sexta-feira, dia 15 de abril de 2022. Bom dia! Que bom que estamos juntos em mais um programa em nosso podcast Minutos de Fé. Hoje nós celebramos a sexta-feira da Paixão do Senhor, como bem falei. Por isso vamos juntos, com muito amor, respeito, iniciar o nosso programa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peregrinos, vocês que vão participar na comunidade paroquial de vocês vão perceber que a liturgia de hoje começa em silêncio, sem música, nem canto. Está dividida em 3 partes. A liturgia da palavra, que se conclui com a oração universal, a veneração da Santa Cruz e a comunhão eucarística. Por isso todos nós somos convidados a participar com todo o nosso coração deste mistério da autodoação de Jesus para a nossa salvação e para a nossa vida. Peregrinos, o Evangelho, o grande Evangelho que nós vamos escutar nesta sexta-feira da Paixão é o Evangelho de São João, capítulo 18, versículo 1, até o capítulo 19, versículo 42. São João, capítulo 1, até o capítulo 19, versículo 42. Por isso, deste modo, hoje, excepcionalmente, nós não vamos escutar nossos irmãos que enviaram para nós seus áudios, mas você é nosso convidado para enviar para nós suas mensagens no nosso telefone 43 99924 8669. Vamos nos preparar para escutar o Santo Evangelho. Santo Evangelho. Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: "A quem procurais?" Responderam: "A Jesus, o Nazareno." Ele disse: "Sou eu." Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: "Sou eu", eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: "A quem procurais?" Eles responderam: "A Jesus, o Nazareno." Jesus respondeu: "Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem." Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: "Não perdi nenhum daqueles que me confiastes." Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: "Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o meu pai deu?" Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiram Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos deste homem?" Ele respondeu: "Não." Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: "Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse." Quando Jesus falou isso,
Um dos guardas que ali estavam deu-lhe uma bofetada dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Jesus respondeu-lhe: Se respondi mal, mostra-me em que, mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem a Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhes responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Está dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta minha voz. Pilato disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele. Mas existe entre vós um costume que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido, então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho. Aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhes bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-os vós mesmos para crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei ele deve morrer porque se fez filho de Deus. Ao ouvir estas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo estas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilato disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si
e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros 2, um de cada lado, Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e, colocando na cruz, nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escreva o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, este era tecido sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que dizia: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, o irmão de sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Naquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre, amarrada numa vara uma esponja embebida de vinagre. Levaram-na até a boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirassem da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois de outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: Não quebraram nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: Olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido a Jesus de noite. Trouxe uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloes. Então tomaram o corpo de Jesus e o envolveram-no com os aromas, em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado, por causa da preparação da Páscoa. E como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Peregrinos, de maneira muito rápida, ao olharmos para todo este evangelho que acabamos de escutar, nós vamos perceber que na cruz a autodoação de Deus chega ao seu termo, ao seu pleno cumprimento. Ele já se dara, de alguma forma, na criação. Deu-se de uma forma mais clara no dom da lei. Prometeu ao ser humano um coração novo capaz de amar e de ser amado. Este coração novo, capaz de reconhecer o dom de Deus e de corresponder a ele, é a obra do Filho levantado na cruz. O Filho, pelo Espírito, é que dá a vida eterna, pois nos faz conhecer Eu Sou, e por isso nos atrai para si. Finalmente, do trono da cruz, reina sobre tudo e todos, cobrindo com a sua beleza todas as criaturas. Do seu lado aberto jorram o sangue e a água que nos comunicam o seu próprio coração, implantando-o em nosso peito.
água e sangue são símbolos dos sacramentos que formam a Igreja, o batismo e a Eucaristia. Queridos irmãos e irmãs peregrinos, hoje, de maneira muito especial, nós não vamos ter a nossa bênção costumeira de sexta-feira e vamos nos despedindo, pedindo a Deus que nos ajude em nossa caminhada de fé e que tenhamos uma sexta-feira santa, repleta de amor e de misericórdia. Nos encontramos amanhã. Muita luz, muita paz. Deus abençoe. Shalom.